Olá, amigos leitores das colunas Na Cadeira do Barbeiro. Estamos chegando hoje com o nosso terceiro vídeo, texto novo quadro, Elegantemente Portuguesa. Há muitos anos havia um comercial de televisão em que dizia assim, sobre vestuário naturalmente: o mundo trata melhor quem se veste bem. Interessante, o mundo trata melhor quem se veste bem. E quem de nós já não passou, já não ouviu histórias de amigos ou colegas que talvez não foram bem tratados ou tratados à altura num comércio, na compra de um carro, por exemplo, por não estar adequadamente vestido segundo normas que essa nossa sociedade coloca, não é verdade? E a pessoa tinha mais dinheiro do que muitos bem vestidos, mas ainda assim sofreu preconceito. Bom, isso infelizmente acontece. Existe também sim o preconceito linguístico. Não deveria existir tal preconceito, mas é fato que ele existe. E todos nós podemos falar bem. Nós ficamos muitas vezes surpresos e achamos bonito quando alguém fala e se expressa corretamente. Bom, por que isso é importante? Não é uma questão só de querer evitar o preconceito linguístico ou querer nos aparecer, mas é fato que quando estamos em certa repartição pública, em certa situação mais complicada do cotidiano e nós nos expressamos com esmero, de maneira correta, com boa qualidade na fala, colocando as palavras adequadamente, as pessoas pensam, poxa, esse aí não é qualquer pessoa, essa pessoa sabe se expressar. E isso fez lembrar aquele comercial de que o mundo trata melhor quem se veste bem. As pessoas tratam melhor quem fala de maneira corretamente, não snob, não para querer se aparecer, mas poder falar o português corretamente, a língua portuguesa corretamente, evitando que falamos nos outros vídeos, evitar o preconceito linguístico. Lembrando brevemente, no vídeo passado, vídeo 2, falamos sobre não atirar a primeira pedra, né? Porque todos nós, num ou no outro momento na vida, nos expressamos, falamos de maneira equivocada. Vemos o caso dos verbos que são impessoais, portanto, sendo impessoais, não tem sujeito, não havendo sujeito, ficam sempre na terceira pessoa do singular. É o caso do verbo fazer no tempo passado faz. Não é fazem 22 anos que eu sou casado, é faz 22 anos que eu sou casado, faz 50 anos que essa cidade foi fundada. O verbo haver também, no tempo passado, havia muitas pessoas usando máscaras para se proteger nessa época de quarentena, e não haviam, no singular, havia muitas pessoas. O verbo também haver no sentido de houveram, não existe houveram no passado. Houve muitas participações dos ouvintes, houve muitas reclamações a respeito de tal decisão. Então faz no singular, havia no singular e houve no singular, quando no tempo passado. Vimos também a expressão se caso. Se caso não puder ir na sua casa, não existe na língua portuguesa esta construção, certo? Separadamente, ou se caso separados, se eu não puder ir, caso eu não possa ir ou acaso. Lembramos também dos pleonasmos, as pessoas riem que falam ambos os dois, mas falam sorriso no rosto. É um grande pleonasmo a ser evitado. Todo sorriso é no rosto, assim como encarar a vida de frente. Encarar é sempre de frente, a vida ou os problemas. O que mais nós temos para hoje a ser evitado, para o nosso bom contato na língua portuguesa? Outras palavras e expressões que também não existem na nossa construção linguística, na língua portuguesa. A palavra seja. Risque completamente esta palavra do seu vocabulário e da sua mente. Não existe seja, é seja. Seja como for, eu estarei contigo. Sempre seja, certo? Outra palavra usada também, e não é questão de região do país, ela não existe na língua portuguesa. A palavra menas. Não existe menos. Mesmo quando a palavra que a acompanha ou as palavras estão no gênero feminino, fica sempre o menos. Por exemplo, ou alguns exemplos, havia bem menos mulheres no Congresso esse ano.
havia bem menos moças, bem menos meninas. Neste bairro há menos casas do que apartamento, certo? Não importa, mulheres, moças, meninas, casas, menos mulheres, menos meninas, menos horas, menos casa. E risque a palavra menos porque ela não existe. Sempre menos no masculino, tá certo? Outro cuidado a ser evitado que percebi com muitos alunos do ensino médio, já no terceirão também, é a confusão na escrita, porque falamos já no outro vídeo que tudo que comunicamos é um discurso e 90% dele é oral, apenas 10% falado. Cuidado com o mas e com o mais. São completamente diferentes. O mas é uma conjunção adversativa. O mais, ele é aqui como um advérbio, ele vai acrescentar, vai colocar algo a mais na nossa expressão. Então, por exemplo, eu gostaria muito de ir à sua casa, pelo teu convite, mas o meu filho está doente, então não vou poder ir. É uma conjunção adversativa esse mas. Eu queria muito ter ido, mas não pude ir porque o meu carro estava estragado. O mais com o i, ele acrescenta. Eu não vou eu gostaria muito de ir à tua casa, mas acho difícil eu conseguir. Mas acho difícil, uma diversidade, porque vou trabalhar até mais tarde. Se eu conseguir ir na tua casa no churrasco, é para levar mais com i alguma coisa? Então, mas é uma conjunção que marca uma adversidade, sem o i. E o mais acrescenta uma aqui aditiva, está adicionando algo a mais da intensidade. Então não confunda na fala e não leve muito menos para a escrita. Mas é uma conjunção adversativa, mas é uma somatória, certo? Outros cuidados que devemos ter também em palavras que só existem no gênero feminino e há muita confusão, lembrando da mídia, da palavra recorde e recorde, né? Na rede nacional fala muito recorde, não é? É recorde, tá certo? Eles estão errados lá e dando um mau exemplo. As palavras agravantes e atenuantes são sempre no feminino. Neste caso havia várias agravantes, mas havia também atenuantes. Então houve uma agravante, mas houve também uma atenuante. Agravante e atenuante sempre no feminino. Outra dúvida comum, onde e aonde? Onde e aonde? Fica bem fácil. A princípio com o onde. O onde em verbos que não indicam movimento. Onde há lugar estático. E aonde, quando há movimento. Por exemplo, meu filho me liga e diz, pai, vem me socorrer, por favor, eu estou com o meu carro parado aqui em tal lugar. Então eu vou perguntar, porque meu filho está parado com o carro em algum lugar. Filho, onde tu estás? Onde? Porque ele está parado num certo lugar. Então ele me diz e diz que vai sair daí para certo lugar. Então eu pergunto, aonde tu vais? Certo? Onde, quando o verbo acompanha o lugar parado, estático. E aonde, movimento. Onde tu estás? Eu estou aqui na casa do João e depois eu vou para a casa de outro amigo. Aonde tu vais? Aonde tu irás? Aonde tu vais? Então, onde parado, aonde com verbos que indicam movimento. Lembrando também alguns parônimos importantes, depois nós vamos entrar em bem mais parônimos super interessantes e importantes saber o seu uso e a sua diferença. O mal com U e o mal com L, certo? Essa é bem fácil, a dica é bem fácil. Mal com U, o oposto de bom. Mal com L, o oposto de bem. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, a história do lobo mau. Ele não é um lobo bem, um lobo bom. Não é um lobo bom, ele é mau. Então, o oposto de bom é o mal com U. Lobo mau, lobo bom, certo? O oposto de o mal com U, quando é o oposto de bom. E o mal com L, o oposto de bem. Como é que ele está de saúde? Ele está mal.
quer dizer que ele não está bem. Então só faça essa troca bem clara, consciente. Se eu trocar aqui este mal com U, eu vou cair no bom ou no bem? Mal com U, oposto de bom. Mal com L, oposto de bem. Despercebido e desapercebido. Fui tomar um caldo de cana, pedi o caldo de cana geladinho, quando ele chegou, coloquei a mão no bolso, estava desapercebido da minha carteira. Percebido com A é desprovido de, desprevenido, certo? Despercebido, sem um A, despercebido, quando passou sem perceber. Poxa, eu passei por ti, te cumprimentei, tu nem falou nada. Poxa, eu estava distraído, passou despercebido, certo? Não confundamos também essas palavras. E por último, o mandado e mandato. Mandado, com D e mandato, com T no final. Mandado é um mandado judicial, uma ordem escrita. Assistimos muito em filmes isso, a polícia vai numa casa e diz, temos um mandado. Mandado judicial. Mandato é o tempo que a pessoa tem para exercer um cargo, uma atividade normalmente colocada em questões políticas. O mandato envolve, então, um tempo. Tá certo? No nosso próximo vídeo, no quarto vídeo daqui mais alguns dias, nós veremos outras questões, veremos outros parônimos, a questão dos 4 tipos de porquês. Vamos entrar, como já disse, também naquela questão de construção de frase, o que é uma frase, o que é uma oração, como eu construo uma redação, por que muitas vezes a minha redação não é aprovada, o que falta, como é que é construído cada parágrafo para se formar então um texto. Vamos entrar neste e em outros assuntos, aquela questão do hora com H, hora sem H, tá certo? Temos muito a compartilhar com vocês. Recomendo sempre as leituras das minhas colunas, contos e crônicas do portal Caros Ouvintes, endereço tudo junto, carosouvintes.org.br. Procure na barra dos escritores Davidson Pereira e vão encontrar ali centenas de artigos já publicados, entre contos, crônicas, colunas e entrevistas também, ok? Este novo quadro está sendo um prazer realizá-lo com vocês, compartilhando aquilo que tenho aprendido nos últimos anos. E vocês também, compartilhem com os outros, por favor, indiquem esses vídeos, e o tema é elegantemente portuguesa, porque ela é elegante e nos torna também mais elegante à medida que nos casamos com ela, nos envolvemos com ela, com a nossa língua portuguesa. Lembrem sempre, o nosso encontro é aqui na cadeira do barbeiro. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.